Aleluia. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Eu quero dividir uma palavra com a igreja, mas antes também eu queria contar o testemunho, né, de livramento que o Senhor nos deu no feriado, né, voltando da casa do meu pai. Nós estávamos voltando e por umas 3 vezes o motorista ele parou o ônibus, sentindo que tinha algo de errado com o ônibus. E ele olhava, ele descia, olhava os pneus, voltava para o ônibus, isso foi umas 3 vezes. E aí, quando ele seguiu viagem, né, ele também, acho que ele estava meio com medo, então ele não pegou muita velocidade depois disso, e o pneu traseiro estourou. E aí, quando estourou, foi um barulho muito forte, gente, no meio da estrada, e daqui a pouco começou a bater lata, ele foi, encostou o ônibus, e, na verdade, além do pneu estourar, estourou o eixo do pneu traseiro. Quem entende de carro aí sabe, né, o perigo que é. E aí nós ficamos ali na estrada, um tempo parado. No entanto que a gente demorou mais de 2 horas para chegar, né, no destino final, que era no Tietê. E ele ali sem saber, tentando ligar para a empresa, e a gente agradecendo pelo livramento que o Senhor nos deu, né. E aí ele falou assim, vai ter que encostar num borracheiro. E aí ele foi indo com o ônibus bem devagarinho mesmo, até que achou um posto. Quando o ônibus parou, que o rapaz veio para tirar o pneu, tipo, o pessoal do ônibus desceu, né, para ver, só estava a calota, não tinha mais nada de pneu, e o eixo estava todo torcido. E aí o motorista falou assim, mas não tinha nada, estava tudo bem, estava tudo certo. Eu olhei antes de sair da garagem. Aí a gente falou, a gente só tem que agradecer pelo livramento do Senhor, porque no meio da estrada poderia ser uma descida, enfim, mas o Senhor, graças a Deus, nos livrou. Então, eu louvo ao Senhor por isso, pelo livramento que Ele nos deu e pela oportunidade ali de estar com a nossa família também, né? Eu quero dividir com a igreja rapidamente, já não tomando tanto tempo, né? Já tomando. É Atos 9, 32. Nove 32 diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te dê saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A palavra vai dizer de um homem que estava na casa do Senhor, mas estava paralítico. Vai dizer de um homem que estava ali vendo a adoração, mas ele estava paralítico. E a palavra vai dizer que Pedro chega e fala para ele: Jesus te salva. Muitas das vezes não importa se estejamos na casa do Senhor, mas muitas vezes estamos paralíticos, porque a palavra não tem feito efeito nas nossas vidas. A paralisia, ela permanece em nós. E a palavra vai dizer que quando Pedro libera a palavra para aquele homem e diz para ele: levanta, toma tua cama e anda, ele levantou e andou. E aí se nós perguntarmos, até mesmo para o texto, será que antes de Pedro não houve nenhum outro homem de Deus naquele lugar? Se era a casa do Senhor, será que nenhuma outra palavra poderia ter levantado aquele homem? E essa palavra veio queimando por esses dias dentro do meu coração. E eu falei para o Senhor: Senhor, muitas vezes estamos paralíticos e também surdos diante da presença do Senhor. Porque o Senhor fala através da sua palavra.
e nós não conseguimos nos libertar da nossa paralisia. E às vezes é necessário que o Senhor use alguém para chegar diante de nós e dizer: ei, levanta, anda. Mas que nessa noite nós estejamos atentos. Não aguardando Pedro, mas aguardando e sendo ministrado pela palavra do Senhor e tomando posse dela. E nos libertando de toda e qualquer paralisia que tem tentado nos deixar prostrados diante do Senhor. Porque estar prostrado diante do Senhor para uma adoração, glória a Deus por isso. Mas estar prostrado numa cama de leito de enfermidade, por não estar ouvindo a palavra do Senhor, é totalmente diferente. Quem dera tivesse Pedros para estar indo diante dos paralíticos todos os dias. Mas não tem mais Pedro. Mas tem a Paty, tem a Lilian, tem a Raquel, tem o Marcos, tem cada um de nós para levar o quê? A palavra do Senhor. E que nós também, como paralítico, como muitas vezes estamos diante da presença do Senhor, estejamos também pedindo para o Senhor não só tirar a paralisia, mas tirar a surdez também. Porque não adianta nada ouvirmos e não praticarmos. Não adianta nada o Senhor chegar, nos curar, nos levantar e a gente voltar para a nossa paralisia. O que precisamos todos os dias é ouvir o Senhor falar. E a palavra vai dizer que quando Pedro fala para aquele homem: levanta, toma a tua cama e anda, muitos ali se converteram. E aí a gente pergunta de novo para o texto: e todas aquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam ouvindo a palavra do Senhor todos os dias? Precisou Pedro fazer um milagre para então as pessoas se converterem? Quer ver milagre maior do que é eu e você vivo todos os dias, levantando, andando? O que mais precisa para que nós nos convertermos? Se o milagre o Senhor já fez por mim e por você. Se a paralisia Ele já tirou da minha vida e da sua vida. O problema é que nós queremos ficar paralíticos diante dEle. Mas essa não é a vontade dEle. A vontade dEle é que nós pegamos a nossa cama, levantamos e andamos. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade.